Olá a todos, bem-vindos a essa primeira aula. Eu sou Gabriel Guerra, artista 3D, Motion Design, Design Senior, trabalho em outras áreas e também sou diretor. Hoje eu tenho meu próprio estúdio e vim falar para vocês sobre o mundo VFX 3D. Está tendo grande visibilidade, principalmente agora pós-pandemia, quando a internet cresceu em várias áreas, vários nichos. Tá? E eu preparei um conteúdo aqui exclusivo para vocês, para a gente falar um pouco sobre o mercado, o mundo 3D, né? Na publicidade, na cinematografia e como funciona realmente uma produção de nível alto. Bom, antes de começar, eu queria frisar que para você que está caindo de paraquedas aqui nessa aula e não tem nenhum contato com motion, design, nenhuma dessas áreas que são similares, pode ficar tranquilo que é comum você ficar meio perdido, tá? Vai ser um enxurrão de informações agora que a gente vai passar nessa aula e é comum você ficar meio sem entender alguns termos, algumas coisas, mas pode ficar tranquilo que a gente vai repassar tudo isso durante o curso, vai tirar as dúvidas, tá? Então, não se espante, tá? Vamos lá? Primeira coisa, o mundo 3D VFX, tá? O mundo 3D, eu queria falar primeiro sobre como é usado o 3D internacionalmente. Tá? A gente usa 3D em filmes, né? Fazendo a armadura do Homem de Ferro, botando efeitos especiais, construindo monstros, personagens, pessoas. Tá? Então a gente usa muito o 3D para simular digitalmente o que tem na vida real. E o que poderia ter na vida real e o que ainda não tem na vida real. Tá? Então a gente utiliza o 3D para isso em si. O 3D barra VFX, VFX significa Visual Effects, tá? São efeitos visuais. Tá? Então não é somente a produção de um 3D, tá? Elaborar um projeto 3D, um arquivo 3D. A gente trabalha o 3D e trabalha os efeitos visuais do 3D. O que seria isso? É você pegar uma cena de filme e colocar 3D nele, CGI, que normalmente a gente grava a cena no estúdio e joga no PC e começa a adicionar objetos 3D, tá? Por exemplo, uma nave espacial, monstro, dinossauro. Então, isso tudo é o Visual Effects 3D. Tá? Gostaria também de falar um pouco sobre o meu trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês o meu Demo Reel agora, tá? Então, começaremos a exibição do Demo Reel em 3, 2, 1... Bom, esse é meu Demo Reel, foram trabalhos do ano passado, tá? Todos os trabalhos que eu fiz ano passado de destaque,
Tá? Tem outros trabalhos que eu não incluí no Lemon Hill, mas aqueles são os principais que eu quis frisar no meu nicho hoje. Tá? Porque eu trabalho especialmente hoje num nicho chamado área de TI e gamer. Tá? Mas eu trabalho em outros nichos também e outros tipos de produções. Tá? Mas falando um pouco sobre o meu trabalho, hoje eu tenho meu estúdio. Tá? A gente trabalha mais com lançamento de produtos ou relançamento de produtos. Trabalha também com cenas de filmes que vem pra gente fazer, que são cenas separadas. Então, as produtoras elas terceirizam. Tá? Também trabalho com campanhas. Quando é viável trabalhar com campanhas, fazendo selos 3D. Tá? Então, também é uma parte do meu trabalho. E eu faço também direção. Eu faço todos os meus trabalhos, eu tenho 100% da minha direção. Isso é um ponto forte para quando você trabalha sozinho ou tem a sua própria equipe. Tá? Você tem controle do resultado final. Então, hoje o meu trabalho que eu vivo se baseia nisso. Tá? Vamos falar agora um pouquinho do mercado na pandemia. Quando começou a pandemia, eu estava trabalhando com lançamentos de artistas, fazer material para artistas e também fazia material de lançamentos de produtos, tá? Mas o mercado na pandemia ele meio que expandiu, foi enorme, tá? Porque começou essa mania, essa fama de lives, né? Live de artista, live da área da galera gamer, live de coaching, entendeu? Então demandou muito serviço na área de motion, de design e também da área de 3D, tá? Porque a gente tem mais ou menos uns 4 tipos de mercados grandes que teve na pandemia. Mercado de cinematografia, filmes, séries, entendeu? O segundo mercado seria de lives. Como seria o uso de 3D nas lives? Cenários, com chroma key, materiais de transição, de campanha, de style da live em si, né? Teve também mercado de lançamento de produtos, que no caso seria a gente pegar um produto físico e transformar ele em 3D para a pessoa ter em casa, vendo no celular ou no computador o produto e sentir, né? Qual os destaques do produto, ver ele como se você estivesse vendo ele na sua frente. Tá? Então é essa experiência que o lançamento de produto nos causa. Tá? E teve também outras formas de trabalhar o 3D, né, nessa pandemia. Bom, a falta de profissionais. Hoje no Brasil tem muitos profissionais de 3D bons, entendeu? Mas aqueles realmente que resolvem os problemas, tá? Que fazem 2, 3 etapas de um projeto é muito difícil. Você tem profissionais específicos e profissionais generalistas. Generalista no Brasil é difícil você ter um profissional que ele pega um job e entrega, mesmo que ele lidere uma equipe, entendeu? Então, falta profissionais hoje no mercado, tá? As produtoras sempre estão em busca de profissionais, equipes também, entendeu? Agências, e realmente tem uma falta grande de profissionais. Isso é por quê? É porque a qualidade do Brasil é ruim de estudo? Também, entendeu? Tem muita coisa que tem lá fora que a gente não chega a receber aqui. Questão de conteúdo, de aprendizado, que você depende de conteúdos de fora do Brasil para aprofundar mais aqui, entendeu? Então, existe vários impedimentos para ter uma gama de profissionais. E hoje está muito em falta bons profissionais na área. Tá? Principalmente profissionais consistentes, que consigam trabalhar consistentemente, e profissionais com bom talento. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de lançamentos hoje no Brasil. Tá? O lançamento é algo que você tem de um produto, seja digital ou físico, em que ele vai entrar na mídia e em busca de vendas. Você está lançando algo. Tá? Um dos nichos grandes no Brasil é a música. Né? Você tem lançamento quase toda semana de músicas de artistas e é uma corrida musical. Tá? Então, é um mercado que a gente pode entrar com 3D? Tá? Produção de clipes, ou então CGI com clipes, produção de 3D para lançamento, para material de lançamento, para rede social, entendeu? Selos 3D para letras, nome da música,
para fazer o material de capa da música. Então tem muita coisa aí no mercado de lançamento, tá? Que dá para entrar no 3D. Mercado de campanhas. Como eu estava falando para uma galera no meu Instagram, o mercado de campanhas hoje também é muito em alta. Você consegue viver hoje só com campanha, tá? Só fazendo selo 3D, entendeu? Fazendo assets para campanha. Por exemplo, uma Terabyte da vida. Hoje eu trabalho fazendo esse material de campanha para Terabyte. Eles têm 12 meses no ano de atividade, certo? Cada mês eles têm 4 campanhas, uma campanha por semana. Então você tem aí mais ou menos 4 selos por mês. Tá? Você cobra um valor por esse selo de pelo menos 600 para cima, até 2.000. Tá? Então é uma demanda constante que eles sempre vão precisar e depende dessa produção. Então você tem que ser um profissional que você sabe o que está fazendo, tá? E saiba interpretar o que eles precisam para a campanha. Bom, vamos falar agora de padrões de produção da área 3D para publicidade. Tá? O que seriam padrões? Por exemplo, para um lançamento, a gente vai fazer um lançamento de um produto, tá? E dificilmente o cliente sabe que ele realmente precisa. Tá? Então, um padrão que eu trabalho hoje para um lançamento seria um VT 3D de 1 minuto, tá? Porque é 1 minuto o limite máximo para você fazer ADS em rede social, Instagram, Facebook, tá? E aí você já aproveita para o YouTube em alta em 1080p, tá? Que seria 1920 por 1080 de pixels, tá? Então seria um vídeo de 60 segundos, um vídeo de 30 segundos para story, tá? É um dos padrões, então seria um padrão para lançamento, respeitando as margens. Qual seria um padrão de vídeo para lançamento também? Onde os primeiros segundos do vídeo tem que chamar a atenção do cliente, já tem que mostrar alguma coisa, um produto, não pode ser um material que comece como filme, que demore muito para mostrar o que é que está acontecendo. Então, como esses materiais de ADS aparecem muito na cara de quem está vendo, tá? Eles são jogados mesmo nas redes sociais, tá? A pessoa tem que ter algum tchan para ela não clicar para passar aquele material de ADS. Então, é um tipo de padrão também, entendeu? Então, a gente tem vários tipos de padrões. Tá? O que seria um padrão para a campanha? Padrão de produção. Você entregar um material com um padrão de qualidade alta. Tá? 6.000 por 6.000 pixels, 300 dpi. Então, na publicidade, hoje a gente tem certos padrões, certo? E esses padrões, poucos profissionais seguem ele. Tá? Você não vai mandar um selo de campanha de alto nível para uma campanha gigante de tantos anos de uma empresa no formato JPEG, entendeu? Formato de baixa qualidade. Você tem que mandar num TIFF da vida. Nem PNG eu não mando, entendeu? Então existem muitos padrões para a gente seguir, tá? E a publicidade ela pede isso do profissional. Então eu falo de certeza que eu vejo muitos profissionais bons hoje no mercado, mas que não seguem esses padrões de produção e acabam perdendo vagas porque a produtora ou a agência precisa de uma entrega fiel, correta, entendeu? Para evitar alteração, refação, reexplotação. Então isso é muito importante também para um tipo de profissional da área 3D na publicidade. Os nichos, cara, tem muito nicho aí que você pode explorar na área de publicidade do 3D. Tá? Tem os nichos desse material de produção, de lançamento, tem os nichos de campanha, e aí a gente entra mais nos subnichos de estilos. Né? Hoje eu tenho know-how na área gamer de TI. Tá? Hoje a gente domina esse mercado de gamer e TI, eu trabalho para as melhores marcas maiores que tem no Brasil. Tá? Já trabalhei para várias marcas que tem no Brasil, e sempre a gente tentou levar o máximo de excelência na qualidade do material, e hoje a gente domina esse nicho. Mas tem outros tipos de nicho, né? Cara, eu já fiz comercial para caixa de fósforo, já fiz comercial para copo descartável, não sei, produtos fit, produto alimentar, comida, essas coisas. Então tem vários nisso que você pode adentrar na área do 3D. Como eu falei no início do vídeo, o 3D em si é você pegar algo da vida real e transpor para o digital, levando o máximo de fidelidade. Tá?
E a questão também do tipo de produção que você vai fazer. Então, existem nichos que tem vários tipos de produções que você pode fazer, existem nichos que você só consegue fazer alguns tipos de produções que são rentáveis, entendeu? Que compensa, tá? A partir de agora a gente vai ter informações, tá? Que são mais técnicas, mas são experiências para você adquirir um material de alto nível, tá? Então, muita informação daqui você pode ficar meio confuso e não entender, tá? Mas isso é parte técnica e que a gente vai bater e entender durante o curso, tá? Mas aqui é um resumo breve e você vai conseguir ir mastigando devagarzinho, entendendo como é que funciona a produção, tá? Uma produção, né, depois da negociação, depende desses 4 pontos aqui, tá? Pré-produção, a produção em si, a pós-produção e aí a entrega final do cliente, sabendo o que é que ele vai precisar de entrega, tá? Formato, tipo de vídeo, essas coisas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pré-produção, tá? Vamos falar um pouco sobre como funciona essa etapa, tá? A pré-produção em si é já diz, né? É antes da produção, tá? É uma etapa que é muito importante para toda a produção, é muito importante para o que a gente vai fazer na produção em si, na pós e visualizar o que é que a gente vai ter na entrega final, tá? Então, aqui na pré-produção a gente cria moodboard, tá? Por exemplo, aqui eu criei um moodboard em si. Para quem não sabe o que é um moodboard, é basicamente você criar uma tela de que você tem referências do que a gente vai trabalhar, tá? Porque basicamente funciona assim. Por exemplo, tem um cliente da área gamer, a Pichal, a Terabyte, Fallen Stories. Chegam para mim com um produto e aí eu vou ter que traçar o perfil desse produto e o perfil do cliente desse produto. Quem são os clientes? O que eles fazem? Tá? O que eles gostam de ver? O que é que chama atenção no cliente que vai comprar aquele produto? Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui seria um moodboard para uma produção de um VT de um monitor. Tá? Então eu tenho umas cenas de monitor que eu achei legal, tá? Um cenário legal, umas luzes, uns efeitos, tá? Simulações, iluminação do produto. Então aqui a gente tem umas referências de ângulos que valorizam o produto, cenário, tá? Entendeu? Então o moodboard ajuda muito para isso, questão de referências, tá? Pode ser feito em Photoshop, Paint, de qualquer jeito. Independente do que for, você só colando e sabendo referências e identificando o que é que você vai referenciar para produzir aquele outro material, já serve, tá? Arquivo de assets, tá? Basicamente, na pré-produção a gente faz a junção de todos os arquivos 3D que a gente já tenha, logotipo, material para assinatura, paleta de cores, tudo isso, entendeu? Então, na pré-produção, além do moodboard, a gente faz também essa separação de arquivos que a gente recebe do cliente, tá? Storyboard é bom? É primordial você ter um storyboard. Hoje, às vezes, quando eu não tenho muito prazo, eu não faço storyboard porque eu já sei o que é que eu vou fazer, né? Mas é imprescindível você ter um storyboard bem feito, tá? Basicamente, aqui no storyboard, você está tratando as cenas que você vai ter na produção, tá? Seja still, né? Still seria foto estática, um render estático, still. A gente chama de still na cinematografia. Seja still ou motion, tá? Ou vídeo, o que é que acontece? A gente tem que ter traçado ali o que é que a gente vai fazer. Por exemplo, vou mostrar aqui agora do monitor. Tem um ângulo de frente, né? Depois vou ter uma cena do ângulo de lado. Depois eu tenho uma cena de outro ângulo, tá? E aqui a gente já traça como vai ser um VT. A gente vai botar um monitor de lado, aí vai mostrar outra função dele. Depois a gente vai mostrar dois monitores juntos para mostrar informações de um tipo ou de outro, entendeu? Então o storyboard em si você cria as cenas da produção, mas em rabiscos, né? Bem simples para você ter entendimento e aprovar com o cliente. Pode ser feito no Paint, Photoshop, na mão mesmo, de qualquer jeito que seja viável de você mostrar para o cliente apresentável. E também para você mostrar para sua equipe, se você tiver equipe, se você não trabalhar sozinho, e você ter aquilo ali certinho para quando você estiver setando todas as coisas,
você não ficar perdido. Isso aqui também impacta muito na renderização e na questão de prazo, tá? Por quê? Se você não faz um storyboard, você começa a animar e fazer as cenas e tal, e tal, e tal. A primeira coisa que você vai fazer é estourar o tempo de padrão, de produção. Como a gente está fazendo um VT de padrão de produção para lançamento, é 1 minuto, né? 1 minuto é o limite máximo para DS. Então o que acontece? Você começa a fazer, vai fazendo, vai fazendo. Quando você vê se tem cenas lá, você já passou de 1 minuto. E aí o que você vai fazer? Vai começar a cortar no After Effects e fazer gambiarra. Isso é errado. Primeira coisa que eu prezo na produção é você ter uma trilha sonora onde a produção ela encaixa na trilha sonora. Então você anima de acordo com a trilha. A questão de impacto de peso é, por exemplo, a gente tem uma cadeira gamer, né? Tem uma cadeira gamer. Certos detalhes a gente não precisa modelar. Parte de trás, entendeu? Parafusos de baixo, porque a gente não vai mostrar aquele ângulo. Então a gente já economiza tempo. A gente só modela detalhes do que a gente realmente vai focar, o que a gente realmente precisa. Acontece até de ter cenas isoladas onde a gente nem tem o produto, a gente só faz a simulação mesmo do que vai aparecer. Então, tá entendendo? Vamos passar agora para a parte de produção, tá? A produção em si vem em modelagem, texturização, renderização e look dev, tá? Vou abrir aqui um projeto para mostrar para vocês, tá? E nesse curso a gente vai trabalhar com pelo menos 4 ferramentas, tá? Uma delas é a Cinema 4D. Vou mostrar para vocês parte de modelagem, tá? Como é que funciona a primeira parte da produção. Já que a gente acertou tudo, tem um storyboard, a gente vai começar a trabalhar a modelagem em si, tá? Modelagem seria o produto, ó, eu tenho aqui o produto modelado, certo? Tem um cenário aqui que foi modelado, né? Tem um cenário aqui que foi modelado. Eu tenho objetos secundários. Eu fiz aqui uma rocha, fiz uma mesa para rotacionar o produto em si, tá? Então, quando você começa a modelar esses assets aqui, já é a parte de produção e a parte de modelagem. Basicamente, você pegar o produto, criar ele em 3D, modelar todos os detalhes do produto, tá? Ó, até as portas de HDMI eu modelei. Então, alguns detalhes realmente não precisa, mas aqui precisou porque tinha um ângulo que mostrava várias portas de HDMI, DisplayPort, etc. Bom, a parte de modelagem seria isso no caso em si, tá? Modelar produto, modelar objetos secundários, modelar o cenário e ok, tá? Com o mínimo de malha possível para ficar leve a cena. A gente não ter trabalho nas próximas etapas, tá? Texturização e look dev. É texturizar o produto, texturizar o cenário, as texturas em si, o look da cena, né? Para quem não sabe o que é o look dev, existem até profissionais que só fazem look dev, tá? Basicamente você está desenvolvendo um look da cena e você pode trabalhar também com o frame da cena. No caso aqui foi um dos frames, tá, que a gente trabalhou nesse VT desse monitor. Então você pode ver que ele está bem equilibrado, a gente tem uma rocha de cada lado aqui, tem elementos secundários que estão compondo a cena, a composição do cenário, o produto está no meio, tá? Ele vai ter muito foco, a gente vai usar um borrão de lente na profundidade aqui. Então, tudo isso daqui é um look dev em si, tá? E a parte de texturização é muito importante para você ter um resultado final de qualidade. Até de qualidade e de harmonia. Não adianta você ter um VT com muita qualidade de texturas e tudo ok, mas você não ter uma harmonia, algo que você goste de estar vendo, tá? Então é muito importante essa parte. E é uma das partes da produção. A animação em si, tá? Botei alguns frames aqui, mas eu estou com o arquivo aberto. É uma das partes de produção. Basicamente você tem a animação da câmera, animação do produto, ó, rotacionando. E aqui temos mais um ângulo de câmera. Aqui já temos um ângulo mais fechado. E aí a assinatura, né? Então, tudo isso daqui é da parte de animação. Algumas produtoras preferem animar e depois texturizar, né? Ou fazer umas trocas de textura para ficar mais leve. Eu prefiro texturizar. E como hoje eu trabalho com render GPU, que é bem rápido o preview, eu consigo ir animando já com o render preview aqui do lado, entendeu?
Então, para mim, é bem mais fácil até para ter um resultado final melhor. Eu já animo vendo como é que tá ficando, animo as luzes também, já vejo como é que tá a luz, então é uma composição bem mais rápida e eu acho que seja mais definitiva, mais efetiva. Tá? Parte de animação, agora temos a parte de produção de otimização de cena e renderização. A otimização de cena, no caso, seria você otimizar a cena para ficar mais leve possível, tá? No caso aqui, ó, meu Cinema 4D está puxando 1.257 MB de RAM. Tem projetos que já puxaram 10 GB de RAM, 20 GB de RAM, 30, entendeu? Então a otimização ajuda muito para você ter um time rápido também de renderização, tá? Hoje aqui no meu setup que eu tenho hoje no meu PC, eu consigo projetos de cenas pesadas, assim mais ou menos, renderização de 1 minuto por frame, tá? Então, para quem não sabe também como é que funciona, o padrão de CGI hoje a gente trabalha 30 frames por segundo, tá? 30 frames por segundo. Então, cada pontinho aqui, ó, é um frame. Cada pontinho, juntando 30 deles, você tem 1 segundo de animação, tá? Então, quando a gente vai renderizar isso daqui, ele tá tirando foto. Cada pontinho é uma foto, entendeu? E aí ele vai construindo a animação, um arquivo de animação. E para você ter uma otimização disso, você tem que ter uma base boa para você otimizar a cena, seja na quantidade de pontos e polígonos, texturas otimizadas, não pesadas demais, porque não adianta, você não pode botar uma textura em 8K em tudo aqui. Então você tem que otimizar. O que você não está vendo muito, você bota a textura mais baixa. O que é mais produto na frente, você bota a textura mais nítida. Então tem isso também de otimizar a cena, tá? Para você ter um render rápido, tá? Até porque se você tiver alguma alteração, você não vai ter um prazo estourado aí para você produzir. Então isso é muito importante para você ter um prazo bom. Saber otimizar uma cena, tá? É uma das etapas de produção, uma otimização de cena. Renderização em si é realmente você pegar essa animação todinha aqui e exportar para um arquivo ou vários arquivos, que no caso, a produção de alto nível hoje, a gente não trabalha com exportação de vídeo daqui direto do arquivo do programa 3D para fazer pós-produção. A gente trabalha com sequência de imagens, tá? Por exemplo, aqui nós temos sequência de imagem, cada foto é um frame, tá? E a cada 30 fotos, você tem 1 segundo de animação, certo? E o nosso padrão de produção de alto nível hoje, até para você ter facilidade de alteração, é sequência de imagem, tá? Nós temos aqui, ó, de 0,797 até 800 frames, tá? O que acontece? Errei uma animação, alguma coisa daquela cena, renderizo somente aquela faixa de renderização de arquivos de 1 até 1. Então não preciso renderizar tudo de novo, somente o que foi alterado, entendeu? Então isso ajuda muito no padrão de produção para grandes produtoras. E esse é o alto nível que a gente trabalha hoje. A gente também não trabalha com imagens JPEG e PNG para renderização. Ou a gente trabalha TIFF, que aguenta 16 bits de cor, né? Ou a gente trabalha XR, que é um arquivo que você consegue botar multilayers nele. Então, em vez de você renderizar só a imagem, você tem várias layers de pós-produção lá. Você tem só o reflexo, você tem só a luz, você tem só os materiais separados. Você consegue separar os elementos lá e tratar, entendeu? Então, te possibilita você fazer essa mágica na pós-produção, tá? Então, basicamente, o processo de renderização é você exportar tudo que você fez no programa 3D para um arquivo que você possa usar e depois, posteriormente, entregar para o cliente, tá? Não falei de estilo e de selos, né? Mas de estilo, você pegar um produto e renderizar ele só uma foto, também é a mesma coisa. Ou a gente trabalha TIFF ou trabalha XR. Selo a mesma coisa, tá? Só vai mudar que não vai ser uma sequência de imagem, vai ser uma imagem, outra imagem, tal. Hoje eu trabalho com renderização de placa de vídeo, GPU, né? Eu sou parceiro da Octane, da Altoy, e eu também sou desenvolvedor, então eu sempre estou dando feedback para eles sobre isso. Mas para falar nisso é que renderização GPU de placa de vídeo é muito mais rápido que renderização de CPU. Tá? Placa de vídeo ela tem muito mais poder do que um processador. Então
Para a gente é mais viável renderização de modo de placa de vídeo, tá? Mas só estava frisando sobre isso. Bom, agora a gente chega na parte que é a mais divertida, né? Que é a pós-produção. Aqui é onde acontece a mágica, a loucura, a adição de elementos secundários, efeitos, e aqui é onde a gente vai bater cabeça, tá? Pós-produção em si é você pegar aquela sequência de imagem inteira, tá? E fazer a composição, seja num After Effects da vida, num Fusion, num Nuke, que é um dos programas que a gente usa na cinematografia para fazer composição, porque ele é muito mais avançado que o After Effects. Mas para algumas coisas, quando eu não preciso mexer em coisas mais pesadas, eu trabalho com After Effects e ele me supre totalmente, tá? Então, o que a gente faz na pós-produção? Como a gente faz uma renderização multipass, que são vários passos, como eu falei com o arquivo XR, a gente tem as camadas, tudo bacaninha, reflexo, luz e tal. Na pós-produção a gente vai começar a tratar o objetivo final, que é o que? Juntar cenas, tá? Fazer composição. Por exemplo, eu estou com reflexo ali no mouse, eu quero aumentar ele, eu posso aumentar, diminuir o reflexo, eu posso trocar a cor de tais elementos, eu posso fazer tudo que eu quiser aqui. Eu posso trocar a cor desse degradê que está saindo desse lobo, entendeu? Eu posso trocar a cor desse cabo, porque eu tenho uma camada aqui de multipass que ele me dá só a separação do cabo, entendeu? Uma técnica. Fora isso, eu tenho tratamento de imagem, colorização, refino, correção de defeitos, que eu não preciso renderizar de novo. Então, a mágica de tudo é na pós-produção. Tá? A diferença de um color grading, efeitos, adição de fumaça, que seja de footage, não seja simulação de 3D. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer na pós-produção que a gente não precisa bater cabeça tanto no 3D. Tá? Um diretor que trabalhava para a Pixar, que era meu instrutor, ele falava sempre para mim, cara, a pós-produção é onde a mágica acontece. Você só faz no 3D o grosso, entendeu? O refino é na pós-produção. Tá? Adição de textos, você consegue botar textos fixos, você consegue fazer tracking, você consegue importar a câmera do arquivo 3D que você renderizou, jogar aqui e fazer o texto ficar por aqui para não ter que renderizar um 3D, entendeu? Então tem muita coisa. Até a galera do Meet in Paint também, entendeu? Criar cenários e fingir que realmente aquele cenário existe, com etapas, mas a gente não vai falar disso agora. Mas a pós-produção é a parte, assim, 80% do projeto na pós-produção. Tá? Então se você tem um bom gosto, uma visão, é aqui onde você vai dar o talento. Tá? E é aqui onde define mais se você vai ter um sucesso mesmo na produção ou você vai fazer um fiasco. Tá? Então é muito importante essa etapa. Questão também de SFX, áudio, trilha, adição de trilha, de efeitos, o logo ali, né? Ele fugindo, efeitos de metal, de batida e tal. Então tudo a gente faz aqui na pós-produção. Tá? E o After é um software que te ajuda muito com coisas simples e intermediárias para pós-produção. Tá? Bom, depois dessa etapa a gente só tem a entrega final para o cliente. Tá? Aqui eu botei um exemplo de uma entrega que eu tive exclusivamente para Pichal Game. Tá? Entrega final, vídeo para DS e lançamento digital. O que a gente entrega para um cliente final que precisa de vídeos para DS e de lançamento digital? Você não vai chegar para o cliente e vai dizer o que você precisa. Às vezes ele nem precisa, às vezes a equipe não precisa. Como você fala com o diretor de marketing, né? Às vezes ele sabe o que precisa, mas às vezes você tem uma sugestão, entendeu? Por exemplo, vídeos para DS e lançamento digital. Estou mandando para ele aqui um vídeo em 4K, um vídeo em 1080p, alguns frames, tá? Que estão em 4K, frames do VT sem texto, sem nada, só os elementos com pós-produção, que ele pode usar para publicidade, para imprensa, para e-mail marketing, fazer backgrounds, fazer pré-lançamento, entendeu? Então esses materiais são muito bons. E aconteceu o seguinte nessa entrega aqui. Ele falou, mano, tu não consegue mandar aí pra mim o VT em 30 segundos, os cortes? Eu, beleza. Peguei o VT, cortei e botei em formato story. Ele já teve mais um tipo de lançamento, de material de lançamento. Então, você não pode sempre cobrar do cliente que ele sabe o que ele precisa, tá? Você precisa sugerir também, porque nem sempre ele sabe o que ele precisa. Tá?
Render Steel 3D com alpha, né? O que seria isso? Render Steel é uma imagem estática, 3D de um 3D. O alpha seria recortado já com alpha, né? Então aqui a gente tem um arquivo que ele tá PNG, tá bem alta, tá pré-preview, mas eu mandei em TIFF, né? E o produto ele tá em 10K pixels, 300 dpi, tratado já e já recortado. Ele sai do 3D já recortado, você não precisa cortar, tá? Então é um material que o cliente precisa também, é muito bom para ele, para botar no site, para botar em tal coisa. Impressão, né? Impressão, ele vai ter uma qualidade alta. Render de look de cenas, no caso eu já falei aqui, seria os looks. Material de pré-lançamento, que também já falei que poderia ser um material de story com alguns flashes, algumas cenas, e o cliente mesmo pode editar e fazer lá um aguarde, alguma coisa assim. Então, a entrega final se resume aqui em tipos de arquivos que você vai entregar para o cliente final, tá? Bom, sabendo de todas essas etapas, né, a gente entende como funciona uma produção. Bom, essa foi a primeira aula, tá? Destinada tanto a designers, motion designers, artistas 3D que já estão com carreira, e também para quem está começando e não conhece nada do mundo 3D e como funciona uma produção, seja cinematográfica, seja produção para lançamento de material, seja para tutoriais, qualquer outro tipo de produção, tá? O curso em si vai ser voltado para isso. Teremos um foco em lançamento de produtos, sermos 3D campanhas, tá? Tá bem alto e vai crescer agora em 2022, mas com essas informações e todo esse conhecimento que você vai adquirir no curso, você vai ser capaz de fazer qualquer tipo de produção, tá? Buscando sempre se especializar mais naquele ramo de produção, tá? Mas a base você vai ter aqui. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e até a próxima.